Irmãos e irmãs, amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra. Eu transmito sempre aqui nos meus endereços telemáticos a liturgia de forma antecipada para ser um ajudador, um colaborador dos presidentes de celebrações da palavra eucarística, dos grupos de oração. Por que eu me coloco como auxiliador, um auxiliar de vocês? Porque eu pesquiso em sites fidedignos, sites da Igreja Católica Apostólica Romana, a fim de passar essas informações. Então, quando eu estou pesquisando em fontes que podem ser críveis, eu estou me comprometendo com uma informação legal dentro da igreja, ok? Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 10 de março de 2025, segunda-feira, primeira semana da quaresma, no ano litúrgico C, a cor dos paramentos litúrgicos é roxa, conforme eu estou simbolizando aqui com esse lenço. No rito temos a missa própria com o prefácio da quaresma. Eu sou leitor e animador litúrgico da igreja em Colatina, a igreja católica. A primeira leitura, neste vídeo, antes de passar a primeira leitura, deixa eu informar que você pode acessar meus endereços digitais. @PauloRobertoMaciel6 no Instagram, no YouTube, @PauloRobertoMaciel7919, endereço geral Paulo Roberto Maciel, e você vai ao Facebook e ao blog também. Primeira leitura, leitura do livro do Levítico, capítulo 19, versículos do 1º ao 2º e do 11 ao 18. O tema é: julga teu próximo conforme a justiça. O Senhor falou a Moisés dizendo: fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e dize-lhes: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Não furteis, não digais mentiras, nem vos enganeis uns aos outros. Não jureis falso por meu nome, profanando o nome do Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor. Não explores o teu próximo, nem pratiques extorsão contra ele. Não retenhas contigo a diária do assalariado até o dia seguinte. Não amaldiçoes o surdo, nem ponhas tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não cometas injustiças no exercício da justiça. Não favoreças o pobre, nem prestigies o poderoso. Julga teu próximo conforme a justiça. Não sejas um maldizente entre o teu povo. Não conspires caluniando-o contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não tenhas no coração ódio contra teu irmão. Repreende o teu próximo, para não te tornares culpado de pecado por causa dele. Não procures vingança nem guardes rancor aos teus compatriotas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos o Salmo responsorial. É o Salmo 90, é o Salmo 18, na Bíblia Vulgata, e 19 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 8º, 9º, 10º, 15, e o refrão foi retirado do Evangelho escrito por São João, capítulo 6, versículo 36, versículo 63c. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. Vamos às estrofes agora. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. Os preceitos do Senhor são precisos,
alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma. Que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. Repitamos: ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho. O Evangelho de hoje é o escrito por São Mateus, capítulo 25, versículos do 31 ao 46. A aclamação foi tirada da segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos do 2b. Vamos aclamar primeiro, depois proclamar. Salve Cristo, luz da vida, companheiros na partilha. Salve Cristo, luz da vida, companheiros na partilha. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Salve Cristo, luz da vida, companheiros na partilha. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Olha o Evangelho penetrante, hein? E nos faz refletir muito.
Vamos à meditação que está no livro Igreja em Oração, Nossa Missa no Dia a Dia. Diz o seguinte: um dia Deus nos chamará para uma revisão de toda a nossa vida, de como vivemos na prática nossa oração, porque ser cristão é, acima de tudo, viver o amor fraterno. O Evangelho é claro neste ponto. Mateus 25, versículos do 34 ao 40. Ninguém de nós poderá dizer a Deus: eu não pensei que o Senhor fosse chamar-me hoje, então fui deixando para mais tarde o mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Está lá em João 15, versículo 12. Tudo que fizestes aos mais pobres e simples, foi a mim que o fizestes. Mateus 25, versículo 40. São Tiago já disse: a fé sem obras é morta. Está na carta que ele escreveu, capítulo 2, versículo 17. E São João também diz: aquele que diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, é um mentiroso. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 20. As pessoas que não aceitam Jesus Cristo em suas vidas, que descuidaram de sua fé, não praticaram as obras de misericórdia, não procuraram viver a caridade fraterna, só pensaram em si mesmas, desprezando e abandonando os outros, colocaram os bens materiais e os prazeres acima de Deus. Deus, nesse caso, respeita a opção dessa pessoa que faz isso. Se não o aceitaram durante toda a sua vida, não será depois da morte que mudarão de opinião, e Deus não os forçará a viver com ele por toda a eternidade. Então, quem for mal nessa vida não vai se arrepender depois da morte. O tempo é aqui. Então, se você não quer viver com Deus aqui nessa passagem, na vida eterna vai viver longe dele também. É para refletir mesmo esse texto, para pensarmos na nossa passagem por essa vida curta pela terra, nessa vida efêmera. É preciso analisar bem, né? Bem, agora é o momento dos santos do dia. 10 de março é dia de São Simplício, Papa. Simplício governou a Igreja de 468 a 483 e viu a queda do Império Romano do Ocidente. No tumulto daqueles anos, enfrentou a heresia monofisista, que reconhecia a única natureza divina de Cristo. Reforçou a Igreja na Itália e defendeu o papado durante as desordens causadas pelas migrações bárbaras. Vamos saber mais de São Simplício? É um santo que foi papa, né? Eu acho importante nós termos essas informações sobre santos, porque às vezes a igreja não dá muita divulgação a eles no momento das celebrações. Então, vamos falar aqui do nosso endereço telemático, @PauloRobertoMaciel 7919. De acordo com o texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, o santo deste dia foi um excelente papa na Igreja Católica num período difícil da história, pois ocorria a queda do Império Romano. São Simplício liderou o rebanho de Cristo do ano 468 a 483. Simplício viveu num período em que toda a Roma e toda a Itália foram invadidas por vários povos bárbaros, os visigodos, hunos, vândalos. Nosso santo foi elevado à cátedra de Pedro e, como papa, viu a ruína do império, mas experimentou a assistência do Espírito Santo contra as heresias que invadiram o mundo cristão. Nestorianismo, que dizia ser o Cristo homem, diferente de Cristo Deus.
E o monofisismo, olha só, outra heresia, monofisismo, que pregava duas naturezas do Cristo, onde a divina suprimia a humana. Com a queda do Império Romano, em 476, Roma tornou-se a cidade dos papas, em meio aos conflitos dos bárbaros por causa do poder. Foram os papas as autoridades máximas no campo moral e jurídico, promovendo a paz e a justiça. Por fim, São Simplício faleceu no ano de 483 na cidade de Roma. Ele soube conciliar a luta diária no interno e externo da igreja militante, a igreja no mundo, na cidade de Roma. Ele soube, então, lidar com os problemas e entrou vitorioso na igreja triunfante, a igreja que está no céu. Nós temos a igreja militante na terra, a igreja triunfante no céu, e temos a igreja que está no purgatório, né? A igreja que está aguardando a liberação para entrar no céu. Santo do dia 10 de março, São João Ogilvie, sacerdote, jesuíta e mártir. Vamos então saber um pouco sobre ele. João Ogilvie foi um homem santo de extraordinária coragem. Nasceu na Escócia no século XVI, manteve viva a sua fé às ocultas na sua terra, um país protestante que torturava sem piedade os católicos. Preso e torturado por muito tempo, não renunciou ao seu martírio ocorrido em Glasgow em 1615. O capitão Watson era João Ogilvie. Olha só, o capitão Watson, um missionário jesuíta desconhecido, que havia desembarcado em uma terra que lhe é mãe e inimiga. 20 anos antes do seu nascimento, em 1579, a Escócia se tornara protestante e para os católicos a vida tornou-se muito perigosa. Celebrar ou participar de uma missa podia custar a perda dos bens e o exílio, e os recidivos pagavam com a vida. João sabia muito bem disso, e apesar de seus superiores o terem transferido para Rouen, na França, por 2 anos ele insistiu em suas cartas ao superior geral, padre Cláudio Aquaviva, pedindo-lhe para voltar a viver com seus compatriotas. De fato, com a sua tenacidade, conseguiu regressar ao seu país. Em 11 de novembro de 1613, aquele clandestino do Evangelho começou sua nova missão. A vida de cada dia do padre João era um contínuo desafio ao sistema. Quando a sua ameaça de morte se concretizou, ele disse: se eu pudesse, salvaria a minha vida, mas sem jamais perder a Deus. Não podendo conciliar as duas coisas, sacrificaria o bem menor para ganhar o bem maior. Uma vez que a violência não o fazia ceder, tentaram seduzi-lo oferecendo-lhe ricas rendas e até a mão da própria filha do arcebispo, mas nada o convencia. O jesuíta rejeitava a apostasia sem rejeitar a supremacia espiritual do Papa sobre aquela do rei, a quem ele acreditava governar a igreja por direito divino. Nessas alturas, Jaime I Stuart interveio na disputa, mandando enforcar Ogilvie, se ele continuasse a relutar em suas posições. A sentença foi formalizada na manhã de 10 de março de 1615 e executada à tarde. Mesmo já estando no patíbulo, narra a crônica oficial do julgamento, o padre João empreende combate contra aqueles que o difamaram, acusando-o por crime de lesa majestade.
Quanto ao rei, exclamava, eu daria com prazer a vida por ele. Saibam também que eu e outro meu amigo escocês agimos em benefício do rei exterior. Fizemos coisas tão importantes por ele que vocês, com todos os seus ministros, nunca conseguiram fazer. Portanto, morro sim, mas somente pela minha fé. Os restos mortais de São João Ogilvia foram enterrados junto com os dos outros condenados e se perderam para sempre. Em 1976, o Papa Paulo VI o proclamou santo. Olha, um santo que vem da Escócia, né? Não temos muitas informações sobre santos da Escócia, mas temos esse aqui, né? São João Ogilvia, rogai por nós. Né? Bem, vamos a outro santo. Santo do dia 10 de março, São Macário. De acordo com o site sagradamissão.com.br, o nome Macário significa feliz, iluminado. A atuação de São Macário foi singular para a Igreja de Roma, quando se tornou bispo de Jerusalém, cidade santa para os hebreus, lugar do único templo erguido ao único Deus. E para os cristãos, lugar da crucificação e da ressurreição de Jesus Cristo. A Jerusalém da época de Macário não existe mais. No ano 70, após ter dominado uma insurreição antirromana, o futuro imperador Tito havia destruído o templo, porém no ano 135, depois de outra revolta, esta no tempo do imperador Adriano, a mesma cidade passou por nova destruição, perdendo inclusive seu próprio nome. Nas suas ruínas ergueram uma colônia romana chamada Hélia Capitolina, com seu Capitólio construído no lugar exato da sepultura de Jesus. Macário viveu um momento importantíssimo como bispo após a última perseguição anticristã, ordenada e depois suspensa pelo imperador Galério entre os anos 305 e 311. Foram os sucessores imperiais Constantino e Licínio que concederam aos cristãos plena liberdade para praticarem sua fé, para celebrarem seu culto e também para construírem as igrejas. Trata-se da paz constantiniana, que se estendeu a todo o império, inclusive a Jerusalém, onde o bispo Macário se pôs a trabalhar. Obteve do soberano autorização para demolir o Capitólio e assim fez vir novamente à luz a área do Calvário e do sepulcro do Senhor Jesus. Em cima desse local surgiria mais tarde a grandiosa Basílica da Ressurreição. Olha o trabalho de São Macário. No mesmo período houve, no mundo cristão, uma grave ruptura provocada pela doutrina do herege Ário quanto à natureza de Jesus Cristo. Macário, bispo de Jerusalém, se opôs pronta e energicamente à doutrina ariana. E em maio do ano 325 ele agiu com firmeza no concílio celebrado em Nicéia, localizado próximo a Constantinopla, onde se fez a confirmação da genuína doutrina cristã. Os registros mostram ainda que o bispo Macário foi um dos autores do símbolo niceno, ou seja, do credo que até hoje os católicos pronunciam durante a celebração da Santa Missa, onde professam a fé em um só Deus, Pai onipotente, e um só Senhor Jesus Cristo, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. O bispo Macário faleceu de causas naturais no dia 10 de março de 335 em Jerusalém. Seu culto é muito antigo e sua festa ocorre neste mesmo dia. São Macário, rogai por mim, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, o Deus todo-poderoso, ele proverá. O professor
e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. A que for melhor Ele nos dará. Afinal de contas, é o nosso Pai Celestial. Mesmo que seja um não, acate a decisão de Deus. Você está lidando com o Criador de todo o universo, que permite essa conversa com Ele. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê as Escrituras, Deus fala com você, comigo. Quando eu leio também. Olha, um dia nós teremos um encontro definitivo com Jesus, na sua volta. Nós católicos dizemos Maranatá, do dialeto de Jesus, o aramaico. Nossos irmãos das comunidades evangélicas ou protestantes dizem Maranata, não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. É o juízo final. Um dia acontecerá a parousia, a volta de Jesus. Quem crer em Jesus como Deus e for batizado, além de se arrepender diariamente de seus pecados, terá o corpo glorificado, transformado, transfigurado, semelhante ao de Jesus, quando ressuscitou e atravessou a parede do cenáculo para falar com os apóstolos, desapareceu da frente dos discípulos de Emaús quando abençoava a refeição num átimo de segundo, subiu ao céu, andou sobre águas, um corpo com novas propriedades. Creia em Jesus como Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, no mistério do Deus único em 3 pessoas. Uma divindade em 3 pessoas. Seja batizado e arrependa-se diariamente dos seus pecados, porque não se sabe o dia nem a hora em que Jesus voltará. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Facebook, blog, Instagram e YouTube. É só digitar na internet Paulo Roberto Maciel Maciel. Shalom Adonai, a paz de Deus, a paz de Cristo.